Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar ao Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar ao Senhor essa terça-feira, em nome de Jesus, 31 de maio, para a glória de Deus, último dia desse mês de maio do ano de 2022, fechando aqui um ciclo já, e já vamos iniciar um novo ciclo para a glória de Deus, mais uma oportunidade, mais uma chance que o Senhor está nos dando para fazermos coisas que agrade verdadeiramente o coração dele, engrandeça a ele pela graça, bondade e pelo amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje, e a palavra do Senhor está no livro de Josué, capítulo de número 23, e os versículos de número 3 e os versículos de número 10. Quero compartilhar esses dois versículos para o seu coração nesse dia de hoje e quero trazer o que o Senhor ministrou para esse novo dia, sabe, que Deus está preparando para as nossas vidas. Amém? Josué 23, 3 diz assim: E vós tendes vistos tudo quanto o Senhor vosso Deus fez, e todas essas nações, a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é quem pelejará por vós. O verso 10 traz uma repetição. Diz assim: Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o Senhor vosso Deus quem peleja por vós, como já tenho prometido. E meditando na palavra do Senhor, pedindo direção ao Pai, perguntei ao Senhor qual era o desejo do coração do Senhor para esse dia de hoje, qual que seria a palavra de direção para as nossas vidas neste dia de hoje. E o Senhor ministrou muito forte ao meu coração que Ele quer que você lembre das promessas que Ele já te fez. Você consegue se lembrar das promessas que Deus já te fez? Às vezes as promessas, ela cai no esquecimento. E quando as promessas de Deus para as nossas vidas, ela cai no esquecimento, o que acontece? Você começa a ter medo. Você começa a achar que você vai fazer as coisas de você mesmo. Você não tem mais confiança em Deus, porque você não tem mais a direção de Deus, digamos assim. E aqui esse texto de Josué 23 fala quando Josué já estava bem idoso, bem velho, limitado de dias já. Ele sabia que os dias dele na terra estavam se findando e ele precisava encorajar o povo e deixar uma palavra de ânimo para as pessoas e de direção para as pessoas. Então Josué chama todo o povo, convoca todo Israel, os juízes, convoca os anciões, os mais velhos, e ele começa a delegar sobre aquele povo uma direção. Porque quando Deus faz uma promessa para nós, ele está nos delegando uma direção. Ele não nos deixa à deriva, ele fala conosco, ele nos traz uma direção, ele nos traz um norte. Eu pastoreio hoje uma igreja, hoje estou na presidência dessa igreja, e eu vivo uma promessa de Deus, que Ele mesmo executou e Ele mesmo tem executado ao longo dos anos aí que vai se passando. Deus tem trago a concretização dessas promessas, porque quando Deus faz uma promessa, o que impede de Deus concretizar a promessa? É o esquecimento. Você acaba esquecendo do que Deus prometeu, cai no esquecimento, e se você não traz a memória, a sua memória em oração, como que Deus pode executar as promessas dele na sua vida se você não anda em direção ao que Deus tem falado com você? E ali Josué chama o povo, os anciões e os juízes, e ele fala: eu quero deixar algo bem claro para vocês aqui. Eu estou velho, avançado de dias, não vai demorar muito, eu vou morrer. E eu quero salientar para vocês que a terra que vocês pisam hoje foi Deus que deu para vocês.
Nós possuímos a terra, nós atravessamos o Jordão, nós chegamos à terra que Deus tinha nos prometido através de Abraão. Deus fez a promessa a Abraão, Abraão entrou em Canaã, Abraão levantou um altar ao Senhor, sacrificou o Senhor. E toda a descendência de Abraão peregrinou, né? De uma certa forma peregrinou, porque foi o filho de Jacó, o José, que foi para o Egito, e depois esse descendente de José precisou ser regressado do Egito para Canaã, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, a terra que o Senhor falou, tá vendo essa terra aqui? Darei a tua descendência. Então a descendência de Abraão alcançou a terra prometida. A descendência de Abraão alcançou a terra, e por intermédio de Josué. E quando eles alcançam a terra, quando eles entram na terra prometida, Josué vive anos e anos ali, e Deus deu descanso para aquela terra das guerras, não tinha mais. Então, não tinha como o povo lembrar de muita coisa, porque passou muitos anos sem ter guerra, sem ter batalha. Aí Deus pega e usa Josué para falar para o povo o seguinte: eu não vou estar aqui com vocês daqui para frente, mas eu quero que vocês nunca se esqueçam das promessas que Deus nos fez. E eu quero que vocês entendam que foi Deus quem pelejou por nós. Tá vendo aí toda essa terra, essa imensidão de terra que nós estamos hoje? Foi Deus que pelejou por nós. Eu quero que vocês tenham consciência disso. O verso 3 diz assim: E vós já tem visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas as nações que nós passamos, né? Deus destruiu tudo. E eles foram passando, conquistando e possuindo. É claro que eles deixaram muitos resquícios por intermédio deles mesmos, né? Deixou muitos para ser escravo deles. E aí a preocupação de Josué foi: não se dobre aos deuses estranhos dessas terras, não sirva a eles, não adore a eles, guarde a palavra do Senhor e lembre das promessas. Lembre das promessas, porque se vocês se lembrarem das promessas, vocês não vão temer ao inimigo. Vocês não vão temer aos problemas. Vocês vão focar no que Deus falou e vocês vão viver o que Deus falou. Pois um só homem dentre vós perseguirá a 1000 e prevalecerá. Pois é o Senhor vosso Deus quem pelejará por vós, como Ele mesmo tem prometido. Então Deus prometeu isso para Israel, para Josué, para o povo de Deus, e Josué queria morrer em paz, sabendo que ele tinha orientado ao povo a não se esquecer das promessas que Deus tinha feito para aquele povo. E eu me lembro, uma certa vez, não faz muitos anos isso, faz exatamente 6 anos, que é a idade que meu filho menor tem, que Deus me fez uma promessa na vida da minha filha mais nova, a Rebeca. A gente estava no templo logo depois que eu tive Levi, cerca de 15 dias mais ou menos, que eu tinha tido meu bebê, e eu fui à igreja e tinha convidado uma pessoa para ministrar a palavra. E ela veio ministrar, ela veio de um outro estado e ministrou a palavra aqui na nossa comunidade, em um outro endereço onde nós estávamos na época. E ali Deus usou ela para trazer uma promessa sobre a minha filha, sobre a Rebeca. Chamou Rebeca na frente. Rebeca era bem pequena, era bem pequenininha, hoje ela está com 12 anos, ela tinha 6 na época. E aí falou que Deus ia usar a Rebeca de uma forma poderosa, que Deus estava derramando dons espirituais sobre Rebeca, que Rebeca seria uma menina do altar, uma menina com um chamado sacerdotal. E Deus começou a falar maravilhas assim da vida de Rebeca. E ali eu peguei aquelas promessas que Deus fez para minha filha, eu sendo mãe dela, e comecei a orar em cima daquilo. Comecei a clamar e comecei a orar e comecei a falar com Deus. Eu não esquecia dessas promessas, de forma alguma. E isso segue em todos os âmbitos da minha vida como um todo. Sabe, as promessas que Deus fez ao meu marido, em relação ao meu esposo, sendo meu esposo, o papel que ele ocuparia na minha vida, quem seria ele. E eu oro ao Senhor, trazendo à memória
dizendo para Deus, eu me lembro disso, Senhor, que o Senhor falou assim, assim, assim comigo. Então é muito importante que você não esqueça as promessas que Deus tem feito para você. Sem contar as promessas que são nossas, por direito, alcançada por Jesus na cruz do Calvário, dentro da Bíblia. Uma das promessas é que nós somos filhos de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando você vai orar, você tem que chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu sou sua filha. Eu estou aqui, Pai, como tua serva, mas como sua filha. Porque é uma promessa do Senhor. Eu sou eleita, Pai. Eu não estou aqui passando por uma seletiva para ser eleita. Eu sou eleita. A tua palavra diz que o Senhor nos elegeu. Nação sua, povo eleito, sacerdócio real do Deus vivo. Isaías 63 diz que nós somos árvore de justiça. São promessas de Deus para as nossas vidas que nós não devemos esquecê-la de forma nenhuma. E aí você vai para o joelho e o que você fala com Deus? Quais são as palavras que ecoam da sua boca quando você vai falar com Deus? Você traz à memória as promessas que Deus te fez? Porque quando você traz à memória as promessas de Deus, você entende que você não está na força do seu braço. Você entende que você está por intermédio do Senhor. Quando eu oro em relação à nossa comunidade, que é a nossa igreja, eu falo, Deus, isso daqui é uma promessa do Senhor. Isso daqui não é meu sonho. Eu não sonhei com esse lugar. Eu não sonhei, Senhor. Isso aqui não é um projeto meu. Aqui não tem projeto meu, Senhor. Foi o Senhor quem sonhou. Foi o Senhor quem trouxe uma promessa sobre essa igreja. Foi o Senhor quem trouxe uma promessa sobre essas pessoas, sobre essa geografia da cidade de Itabuna. E o Senhor me incluiu a tudo isso. E eu quero trazer a memória do Senhor. Porque eu já estou com 38 anos de idade. E eu não quero perder a minha vida correndo atrás de algo que não é promessa do Senhor. E ali Deus começa a fazer. E Deus está fazendo. Porque é uma promessa de Deus. Então, quando você for orar pelo seu casamento, traga a memória, a sua memória para a memória do Senhor, as promessas de Deus para o seu casamento, para o seu ministério, para o seu chamado, para os seus filhos, sabe? Para o seu emprego, trabalho, faculdade, seja lá o que for. Você consegue se lembrar das promessas de Deus? Eu estou vivendo um tempo agora que Deus está falando algo dentro de promessas que Ele já fez há mais de 16 anos atrás, que quando a promessa veio há 16 anos atrás, eu era muito ingênua, muito, digamos assim, menina na fé, e eu abracei aquilo tudo com aquela coisa e achando que, uau, hoje a promessa está se concretizando. E eu falo assim, sim, tudo bem, Senhor, eu faço, eu chego onde o Senhor quer que eu chegue. Mas entenda que essa promessa é sua, esse sonho é seu. Não é uma coisa que norteia muito em mim, não é uma coisa muito de mim, mas eu entendo que morto não fala, né? Você entregou sua vida a Jesus, você tem que servir a Jesus, você tem que ir onde Ele te mandar, fazer o que Ele te mandar. Você está debaixo de uma direção do Senhor. E se Deus mandou você perseguir 1000 e vencer esses 1000, digamos assim, você tem que ir, ponto. Mas o que você não pode é se esquecer das promessas do Senhor. A Bíblia fala que quando Deus trouxe o dilúvio sobre a terra, que ficou lá Noé 40 dias, 40 noites e mais 150 dias, se eu não me engano. Se eu estiver errado aí você pode colocar no comentário. Eu sou muito humilde para dizer assim, obrigado por me ajudar. Depois dos 150 dias que as águas baixaram, tal, Noé falou com Deus. E Deus se lembrou de Noé e abriu a porta da arca, porque quem fechou foi Deus. Às vezes Deus está fechando algumas portas e Ele quer que essas portas sejam abertas novamente, mas se você não lembrar que foi Deus que fechou, para você pedir para Ele abrir de volta, não tem como. Porque havia uma promessa de Deus sobre a vida de Noé. A promessa foi que enviarei um dilúvio sobre a face da terra, destruirei toda essa geração, preservarei a tua geração, farás para ti uma arca de madeira, com betume e tal, e eu mandarei os animais separados, casal por casal. Essa foi a promessa de Deus para Noé, para você entender o que é uma promessa e como devemos trazer à memória as promessas, lembrar as promessas do Senhor. E aí, quando começou a chover, Deus fechou a porta e falou para Noé, depois eu abro.
Era uma promessa de Deus para Noé. E ali o que aconteceu? A Bíblia diz 40 dias, 40 noites choveu. E depois 150 dias mais, se eu não me engano. E aí depois Noé solta pombo e volta pombo e vai pombo, essa coisa toda. E depois o pombo já não voltou mais. E aí Noé foi falar com Deus. E aí, Senhor? O pombo não voltou, né? Foi-se embora. O que veio... ele achou já um norte para ele, achou terra seca e tal. E a gente... E ali, Deus se lembrou de Noé. E abriu a porta da arca. E a arca estava pairada no Monte Ararat. E ali, ele desceu com toda a sua família e começou a cultivar a terra novamente. Você quer que Deus abra as portas para você? Você quer que Deus se lembre de você? Lembre das promessas que Ele te fez. Você precisa se lembrar das promessas que Deus te fez. Traga-as à memória nos seus momentos de oração, de devocional com o Senhor. Você consegue lembrar? Ontem eu falei na nossa igreja, nossa comunidade, a importância de você anotar o que Deus fala. Porque nós somos muito parcial, né? Nossa mente ela é muito parcial. Ela não é uma mente íntegra em tudo. Às vezes ela está meio desfocada e você não consegue guardar tudo que Deus fala, data, promessas e tudo mais. E ali, às vezes ela passa e você fica sem entender por que as portas estão fechadas, por que as coisas não estão dando certo, por que isso, por que aquilo. Porque você se esqueceu das promessas que Deus te fez. E Deus está dizendo para você que você precisa trazer à memória as promessas que Ele te fez, porque Ele quer abrir portas, Ele quer executar as promessas, concretizar as promessas na sua vida, mas você precisa trazê-las à memória. Em oração, diga para Deus: Senhor, eu me lembro. Porque todos os homens de Deus, em momentos de ataques e contra-ataque, trouxe a memória do Senhor. Senhor, a tua palavra diz que se eu orasse com meu rosto, minhas mãos em direção ao templo, em direção a Jerusalém, e qualquer estrangeiro, qualquer homem, qualquer mulher, em qualquer parte do mundo, Senhor, orando no teu nome, o Senhor ouviria. Então, inclina os teus ouvidos, Senhor, a oração do teu servo, eu estou nessa, tal. Daniel orou assim, Josafá orou assim, tantos homens de Deus orou assim, trazendo a memória do Senhor, as promessas que o Senhor tinha feito. E por que você tende a esquecer? Deus quer que você se lembre hoje e Deus quer que você comece a trazer à tona todas as promessas, para que assim Deus possa entender. Ele lembra, Ele tem uma base para que eu possa estabelecer a promessa sobre a vida dele. Nunca se esqueça, é Deus que peleja por você. Você só precisa se lembrar disso. Guarde no teu coração, nesse dia de hoje, que você tem um Deus que te prometeu, e se Ele te prometeu, Ele cumpre do jeito dele, da forma dele, no tempo dele, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos agradecer a Jesus por essa palavra nessa terça-feira da bênção, terça-feira da concretização das promessas sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero dar graças, render graças ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nome do teu Filho amado Jesus, pelas promessas que o Senhor nos fez. Nós estamos debaixo de uma promessa que o Senhor Jesus nos fez, que iria para o Pai, preparar morada e voltaria para nos buscar. E, Senhor, nós estamos te esperando, Senhor. O Senhor disse para a gente te esperar. O Senhor disse que nós teríamos aflições e o Senhor disse para termos bom ânimo. De fato, Jesus, nós temos aflições, mas estamos nos esforçando, Jesus, para termos bom ânimo e continuarmos firmes esperando a concretização desta promessa maravilhosa e essa promessa universal para toda a humanidade que espera o Senhor Jesus Cristo com coração fervoroso, como aquelas 5 virgens prudentes, meu Pai. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, eu oro neste momento, Pai, pela tua igreja, pelo teu povo, que tem promessas do Senhor nesta terra e que ainda não as alcançou, meu Deus. Que eles possam alcançar as promessas, meu Senhor. Que eles possam desfrutar da concretização dessas promessas, meu Senhor. Que eles possam desfrutar do casamento, Senhor. Que eles possam desfrutar da família.
como promessa, que eles possam desfrutar, Senhor, meu Deus amado, dos filhos como promessa, do bom emprego como promessa, do chamado eclesiástico como promessa, e assim sucessivamente, meu Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a bênção do Senhor, que não acrescenta dores, possa alcançar essas vidas nesse dia de hoje. Que a salvação dos teus venha, porque foi dito como promessa para a sua vida, que tu e a tua casa serviria ao Senhor. Recebe aí em nome de Jesus a salvação dos teus como promessa de Deus para a sua vida nesse dia de hoje. Que haja saúde sobre ti, que haja abastança sobre ti, que haja provisão sobre ti e que não falte o pão de cada dia sobre a tua casa e não falte o óleo da unção sobre a tua cabeça. Tudo isso vem sobre ti como promessa nesse dia de hoje e você daí vai dizendo: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus eu tomo posse para a glória de Deus. Você que crê recebe, diga amém. Eu creio e recebo. Que palavra maravilhosa. Acredite, queridos, eu estou extasiada assim com o que Deus está falando conosco nesse dia. Eu fico tão feliz com as palavras que Deus tem trago para o nosso coração. Meu coração transborda de alegria com o que Jesus está falando conosco. Eu tenho muitas promessas ainda para serem concretizadas e eu creio que antes do meu Jesus voltar, todas elas eu tomarei posse e eu viverei nesta terra e glorificarei o nome do meu Deus, juntamente com aqueles que me amam, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua terça-feira, Deus abençoe a sua semana, no nome de Jesus. Terça-feira, chegando para o 6º dia do Elo da Campanha e já estamos no finalzinho da campanha também. Pais de joelho, filhos de pé, estamos aqui clamando porque Deus está conosco para fazer prodígios e maravilhas, no nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Deixa aí o seu comentário, deixa aí, curte aí, envia aí para seus amigos, para a sua igreja, para o seu ministério e vai pedindo a eles para se inscrever no nosso canal, para receber a palavra do dia todos os dias e abençoar outras vidas que estão precisando de direção de Deus nessa terra. Nosso propósito aqui é levar a direção de Deus para aqueles que precisam ser direcionados pelo Senhor e levar uma palavra de luz para aqueles que estão tateando nas trevas. Nós somos um ministério de responsabilidade e nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, em tempo e fora de tempo, e nós somos um ministério que queremos alcançar os 4 cantos dessa terra, porque isso foi imputado sobre nós como promessa de Deus. E você pode fazer parte dessa obra linda, sendo um evangelista do Senhor, simplesmente compartilhando esse vídeo e pedindo às pessoas que se inscrevam no nosso canal para que outras vidas possam ser abençoadas e possam ser alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, querido. Shalom. Feliz terça-feira.